tudo é ondas eletromagnéticas. Sem se aprofundar muito, e começa a fugir um pouco do nosso conceito, mas o pacotinho de energia que chega na matéria, ele vai interagir de maneira diferente de acordo com o tamanho desse pacote, de acordo com o tamanho, de acordo com o comprimento de onda do pacotinho de energia. O raio-x ele vai até a parte mais profunda da matéria e enxerga como é que ele está empacotado. O ultravioleta visível, ele observa as transições eletrônicas. Ele não afeta ou ele não interage mais com a parte mais dura da matéria, ele interage com o elétron. Quando você tem ultravioleta visível incidindo numa matéria, esse pacote de energia, ele permite com que o elétron capture essa energia e salte de nível. É assim que ocorre a interação desse pacote de energia, da luz, do espectro eletromagnético com esse material. E em função dessa estrutura da matéria, pode ocorrer que a matéria não interaja, porque não existe aquela transição quântica específica. E se não existir é um termo não muito usual, tá? Mas se não existir aquele buraco quântico na molécula para absorver aquele pacote quântico de luz, ela não interage, ela simplesmente não enxerga. E isso está diretamente relacionado, novamente, com a estrutura química do material. Dependendo de como existem as ligações químicas dos materiais, vai existir essas transições permitidas que quando a luz chegar, ela entende aquilo e ocorre a transição. Se ocorre a transição, ela absorve luz. Aqui, especificamente, a gente está falando de absorção. Então, eu vou ler o conceito, mas no fundo, eu estou tentando resumir e trazer as analogias e os exemplos para compreender o que acontece dentro dessa faixa do espectro eletromagnético e quando essa luz incide nesse tipo de material, tá? Então, somente do conceito. E olha, na espectroscopia UV-Vis, a interação entre a luz e a matéria é regida pelos princípios da mecânica quântica. Quando uma molécula absorve luz na faixa do UV visível, os fótons de luz são absorvidos pelos elétrons da molécula, resultando em uma transição eletrônica. Bom, é mais ou menos isso que eu acabei de dizer. Como esse material vai ser disponibilizado para vocês, tudo aquilo que eu estou falando, literalmente está descrito aqui, numa outra linguagem, mas que permite a gente compreender. Tudo bem, então? O pacotinho de luz que está chegando na matéria agora, ele é diferente. E em função da diferença do tamanho desse pacote, a matéria vai interagir de um jeito diferente. Tá? E graficamente, como é que a gente entende isso? Agora a gente tem uma figura aqui que nos ajuda a compreender melhor a coisa. Então, olha, do ponto de vista gráfico, para a gente compreender o que acontece, e já remetendo a outra técnica analítica que é a fluorescência, então no espectro de ultravioleta, o que a gente tem? A gente tem as transições eletrônicas. Quando a luz chega na matéria, o elétron ele compreende, né, ele entende aquela luz, por assim dizer, e ele sofre um salto. Se essa transição ela é permitida, isso se traduz num sinal analítico dentro da faixa do espectro eletromagnético, que vai aproximadamente de 200 a 900 nanômetros de comprimento de onda. Em função da característica da estrutura molecular, essa substância pode fazer, essa molécula, melhor dizendo, pode fazer várias coisas com a energia. Ela perder essa energia, porque lembra-se, eu tenho um elétron que está no estado fundamental, a molécula está no estado fundamental, e o elétron, nesse caso, a partícula, a chave, porque as ligações químicas são formadas pelo compartilhamento de elétrons. Então, os átomos que compõem a estrutura molecular, eles estão conectados uns com os outros por meio do compartilhamento desses elétrons. E à medida que eles são ali compartilhados, eu tenho uma estrutura molecular que permite, né, a estabilidade dessa molécula. Quando essa substância, essa molécula, ela é irradiada com a luz ultravioleta visível, dentro do conceito que eu expliquei, o elétron salta de nível. Mas a molécula nunca vai ficar no estado excitado permanentemente, ela tende sempre a voltar no seu estado fundamental. Como que ela perde essa energia? Ela perde pela relaxação vibracional,
o elétron ele sai do nível fundamental recebendo luz, vai por excitado. Se ele for excitado sucessivamente, a ligação química quebra e aí você tem uma reação, na verdade, uma quebra de ligação formando outras moléculas daquela mãe inicial. Mas se não acontecer a quebra da ligação por conta da energia ali incidida, os átomos ali vão relaxar vibracionalmente e voltar no seu estado fundamental. Mas ela pode voltar para o seu estado fundamental não somente pela perda por meio das relaxações vibracionais. Então, na nossa representação gráfica, o que a gente tem? A gente tem o salto do elétron, e é por isso que as bandas são largas também, tá? Porque não tem um salto único. Eu tenho as relaxações vibracionais permitem que eu tenha uma banda, diferente de outras técnicas analíticas, onde eu tenho não uma banda, mas eu tenho um sinal puro, é meio que puro. Em técnicas da absorção atômica, que são aplicadas para monitorar concentração de metais, por exemplo, eu não tenho um espectro com banda larga assim, eu tenho um único sinal, porque ele é bem específico. O princípio é o mesmo, só que nesse caso dos metais eu não estou falando de uma ligação química, eu estou falando de transição eletrônica, mas é diferente, tá? Aqui a gente está falando de substâncias orgânicas, de substâncias químicas, né? Com diversos carbonos e que tem os elétrons em toda a sua estrutura. Quando é esse o caso, você tem os saltos eletrônicos, então no estado fundamental, no estado excitado, e cada uma dessas linhas menores aqui, elas representam os estados vibracionais. As ligações químicas, elas vão ficar mais excitadas ou menos excitadas, e é isso que vai caracterizar a banda e não o sinal único, tá? Diferentemente de outros tipos de substância. E voltando, então o que ela faz? Ela pode voltar para o estado fundamental simplesmente numa relaxação normal, perdendo pela própria vibração térmica, ou então fluorescendo. Ela pode cair, ela faz algumas transições e aí ela pode emitir a luz de volta por fluorescência ou por fosforescência. Acho que o caso mais típico de exemplo cotidiano de fosforescência são os interruptores de luz. Quando você desliga a luz do seu quarto, via de regra, existe ali o botão da fluorescência, o botão do interruptor, ele fica iluminado. Por quê? Porque ele recebeu a luz da lâmpada e um conjunto ali de moléculas do material está no estado excitado e permanece no estado excitado durante um bom tempo, e o tempo de relaxação disso é longo, às vezes minutos, às vezes mais de meia hora. Você acorda, está lá o interruptor, está aceso para você apertar ele. No fundo, o que a gente está vendo ali é exatamente esse fenômeno. A absorção, ela fica ali decaindo, vai decaindo, porque chega uma hora que ele desaparece aquela fosforescência. Mas no caso é fosforescência e não fluorescência, tá? A fluorescência é mais rápida. Para vocês terem ideia, essa transição eletrônica aqui, ela acontece na ordem de 10 a menos 15 segundos. Mas a fosforescência você enxerga depois de minutos ainda, não é isso? Aí a gente vai começar a ter a percepção temporal, é bastante importante também. Quando a gente está mexendo com alguns produtos farmacêuticos, ele tem alguns produtos que são muito sensíveis, né? Tanto que ele estoura a escala. Qual que é tem um porquê? Você está dizendo no ultravioleta visível? Sim. É porque ele tem esses níveis de transição aqui, tem muitos níveis de transição permitidos. Quando a gente fala que a substância química ela é muito ativa no ultravioleta visível, significa que uma pequena quantidade dela, você já gera um espectro, porque ela é muito ativa. Ela tem todas, dada a sua característica, a sua estrutura molecular, ela é mais ativa naquela região do espectro eletromagnético, nesse caso o UV visível. Tem uns que são muito ativos, né? Sim. É impressionante que a diluição dele tem que ser muito para poder conseguir captar alguma coisa nessa região, ele tem que diluir muito. Às vezes nem consegue porque começa a entrar em ordens de
muito diluído. Então. Substâncias que são muito ativas no ultravioleta visível e deve ser no fluorescência também, não necessariamente, mas depende da estrutura molecular, em termos de técnica analítica, você consegue medir concentrações muito baixas desse material, porque ele é muito ativo. E você fala, por que é muito ativo? Depende de cada estrutura molecular, depende de cada molécula. Depende de como os elétrons ali são distribuídos, das ligações químicas que cada substância, que cada molécula possui. É assim que funciona. Um outro ponto importante, quando se fala de ultravioleta visível, dentro do escopo do desenvolvimento farmacêutico, são os estudos de fotoestabilidade. Porque algumas moléculas são tão ativas, ela absorve a luz ultravioleta com tanta intensidade que ela quebra. Elas são muito fotossensíveis. E é por isso que você vê no mercado determinadas substâncias químicas, não somente as farmacêuticas, né, os medicamentos, completamente colocados em frasco âmbar. Porque o frasco âmbar ele vai bloquear a entrada da luz e prolongar o tempo de vida de prateleira daquele produto. E por que acontece isso? Porque ela é muito ativa. Qualquer fóton que chega nela ali, dado a estrutura molecular, e ela absorve aquela energia do ultravioleta e o elétron ele é tão volátil, tão sensível àquilo que ele sai, por assim dizer, e quebra a ligação. Se quebra a ligação, eu não tenho mais aquela molécula, eu tenho outra molécula. E isso caracteriza a sensibilidade da substância.